Rani Veloso está ao vivo agora, diretamente de Brasília, para trazer todos os detalhes. Oi, Rani, bom dia. Como isso repercutiu por aí? Bom dia, Márcia Dantas, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, repercutiu positivamente entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, que hoje, inclusive, já dá o pontapé inicial na sua pré-candidatura num primeiro evento público. Mas falando inicialmente sobre essa repercussão com o presidente da Argentina, Javier Milei, ele repostou uma publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais, confirmando Flávio como escolhido para disputar a presidência do Brasil no ano que vem por Jair Bolsonaro, escolhido pelo ex-presidente da República. E a gente sabe que a relação de Javier Milei com o presidente Lula não é a melhor relação. Antes mesmo do presidente argentino ser eleito, ele já tinha chamado Lula de ladrão, corrupto, e por causa disso, Lula também não compareceu. Javier Milei não compareceu à posse de Lula e Lula também não compareceu à posse dele em dezembro de 2023, quando já estava ali no seu mandato como presidente da República. No ano passado, no encontro do G20, a gente acompanhou aqui no Brasil que Javier Milei foi super protocolar com o presidente Lula. Eles não tiveram nenhum tipo de encontro reservado, apenas formal, e é uma relação pragmática, diferente da relação que ele tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a família Bolsonaro. Inclusive, quando Javier Milei esteve aqui no Brasil para participar daquele encontro da cúpula de países e de também aliados da direita, Eduardo Bolsonaro recepcionou Javier Milei junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, e ele demonstrou ali completa afinidade com a família e agora presta esse apoio público a Flávio Bolsonaro, como já era esperado. E falando sobre apoios internacionais, Márcia Dantas, agora há pouco, Jason Miller fez uma postagem nas suas redes sociais e Flávio Bolsonaro respondeu. Agora, nesse momento, agradecendo o apoio declarado de Jason Miller, dizendo que certamente, a gente tem a publicação em inglês, vou traduzir aqui para vocês, Flávio Bolsonaro diz o seguinte: muito obrigado, Jason Miller, certamente juntos seremos capazes de tornar o Brasil grande novamente. Jason Miller também fez uma publicação parecida com a de Javier Milei, confirmando que Flávio Bolsonaro vai concorrer à presidência do Brasil em 2026 e colocou ali um link de um site americano. Então, apoios internacionais, principalmente desse campo político alinhado com a família Bolsonaro, está sendo ali repercutido também entre os aliados interlocutores de Flávio Bolsonaro, que, como eu falei inicialmente, Márcia, agora às 10 horas da manhã, cumpre essa primeira agenda pública depois do anúncio da última sexta-feira. Ele participa de um culto às 10 horas na Comunidade das Nações aqui em Brasília. E nós iremos acompanhar de perto isso, porque ele vai falar com a imprensa logo depois desse culto. Na última sexta, quando ele foi anunciado como candidato à presidência, ele disse que recebe essa missão do pai como uma continuidade do seu projeto de nação e disse que não poderia ficar de braços cruzados vendo a democracia sucumbir. Volto com vocês. Obrigada, Rani Veloso, pelas suas informações. A gente tem também agora a postagem de Flávio Bolsonaro, que agradeceu a Javier Milei o apoio. Olha só, tá na tela. Ele diz aí que obrigado, presidente Javier Milei. Vamos resgatar e trazer a liberdade e trazer prosperidade ao povo aqui no Brasil. Também foram as palavras de Flávio Bolsonaro num post que ele fez no X. Agora a gente chama os nossos comentaristas, o José Maria Trindade e o Gesualdo Almeida. É claro, né, Gesualdo, que a direita sempre apoiou Javier Milei, por exemplo. Então eles vão agora usar todo mundo que está como aliado, né, vão usar esses apoios para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro, não é isso? Em relação a Javier Milei, é a sua vingança particular também. Na época da campanha para presidente na Argentina, o Lula declarou apoio ao opositor, que era da coalizão do governo Sérgio Massa.
E também Lula foi visitar a Cristina Kirchner na prisão. A Cristina Kirchner, que é a inimiga visceral do Javier Milei. Portanto, essa declaração do Javier Milei prestando apoio ao Flávio Bolsonaro, além do alinhamento político, que é comum, né, que é natural, também passa por essa vingança particular de Javier Milei contra o Lula. Ô Zé, é natural, né, esse movimento do Milei pró-Bolsonaro, à medida em que, primeiro, que é do mesmo espectro político, e segundo, que tem essa questão do Lula com a Kirchner, como o Gesualdo destacou, né? E é uma novidade nas relações internacionais, né? Houve momentos ali em que os presidentes não falavam antes da eleição, né? Davam apoios discretos, até meio óbvios, mas nunca defesas tão fortes como está acontecendo agora, e é no mundo inteiro, né? O presidente Lula também deu pitaco na eleição dos Estados Unidos, né? E contra o Trump, que acabou vencendo. E também no caso da Argentina, ele perdeu também apoiando o adversário do Milei. Então, é natural que receba exatamente esse tipo de tratamento, ou seja, um tipo de intromissão na política nossa aqui. É que, na verdade, existe um movimento internacional, né, de grupos de direita mostrando exatamente o seu valor e esse novo jeito de administrar o país, e isso tem crescido e formado exatamente uma rede em vários pontos do mundo. E, naturalmente, a eleição do Milei na Argentina, né, é uma demonstração clara de uma visão diferente para o país, para os nossos vizinhos aqui. A Constituição brasileira, ela foi feita lá em 86, era um novo momento, era um momento diferente, e foi muito clara, né, de que o Brasil obedece a regras ali, estão na Constituição, de autodeterminação dos povos e paz, né, saída pelo diálogo. Mas no campo da política é possível, sim, que um presidente dê palpite na candidatura à presidência de outro país. Eu, sinceramente, eu não acho isso bom, não. Eu acho que os presidentes da República deveriam se conter mais quando se trata de uma disputa eleitoral. Isso envolve o processo interno de um país e, é claro, é natural que você tenha opções, mas um presidente da República dar uma declaração tão forte assim, seja Lula contra Milei ou contra o presidente norte-americano, o Milei agora, isso acaba interferindo, sim, nas relações comerciais e formais entre os países.